Olá, seja bem-vindo ao canal Fotografe Mais. Existe um conceito em fotografia de que o bom fotógrafo é aquele que fotografa em manual e não usa os automatismos da máquina. Será que isso é verdade? Porque a Nikon, Canon, Sony, todas as grandes fabricantes de máquinas fotográficas investiram milhões de dólares na pesquisa e desenvolvimento de automatismo em máquinas fotográficas. E muitos fotógrafos têm muito preconceito quanto ao uso desses automatismos. Será que isso é uma verdade? Será que usar realmente o automático te torna um fotógrafo inferior? Então é isso que nós vamos ver aqui neste vídeo. Como eu falei, existe esse conceito de que não, eu só fotografo em manual, como que se isso fosse um aval de que você é um grande fotógrafo ou um bom fotógrafo e que entende os conceitos de fotografia. Concordo, realmente para fotografar em manual você tem que conhecer muito bem os conceitos de abertura, velocidade, ISO, foco, profundidade de campo, enfim, todos os conceitos básicos. Então, por isso que todo iniciante em fotografia é altamente recomendado que todo iniciante parta para o sistema manual, que use o sistema manual para desenvolver todas as habilidades técnicas da fotografia, que aprenda a mexer com abertura, velocidade e todos os outros aspectos técnicos da fotografia. Muito bem, mas isso gera esse tipo de conceito. Não, automatismo é para quem não entende fotografia. Veja bem, vamos ser claros quanto ao tipo de automatismo que eu estou falando. Existem 4 ou 5 tipos de automatismos ou semi-automatismos em máquinas mais profissionais. Quanto mais inferior a máquina, mais inferior não é bem o termo, quanto mais de entrada a máquina, mais modos de exposição ela vai ter. Pode ver, essas maquininhas pequenininhas tem modo de paisagem, modo de retrato, modo de macro, modo de noite, de dia, de cometa, de barco passando, tem um monte de modos de exposição. Então isso faz sentido, porque afinal de contas a pessoa que está com a máquina ali não conhece muito, então vai tirar a foto de uma flor, então põe lá modo macro. Vai tirar a foto da paisagem? Põe paisagem. Então isso facilita a vida de muita gente que não quer se aprofundar na fotografia. Nada contra, tudo a favor, estão certíssimos. Dependendo do tipo, como tudo em fotografia, tudo depende. Você não pode falar, não, eu só fotografo em manual, ou eu só fotografo em prioridade de velocidade, eu só fotografo em prioridade de abertura. Não. Como tudo em fotografia, felizmente ou infelizmente, por isso que a gente gasta tempo aprendendo e desenvolvendo a técnica, eu estou gastando tempo e desenvolvendo, gastando não, né? Estou usufruindo do aprendizado de fotografia há mais de 50 anos. Porque as variáveis são gigantescas. Então você ser muito radical quanto ao tipo de exposição, não funciona. Fotografia é flexibilidade, é arte, você tem que usar o equipamento, é um instrumento para você transmitir a tua mensagem. Então você tem que aprender a mexer com ele, tem que aprender o que é uma velocidade, uma prioridade de velocidade, uma prioridade de abertura e saber quando usar. Então a ideia desse vídeo é mostrar que ser radical nesse caso, como tudo em fotografia, não funciona. E aliás, como tudo na vida, né? Então vamos lá, vamos falar caso a caso. O modo automático, totalmente automático. Você põe no P, a máquina decide a velocidade e decide a abertura. Se o ISO estiver no automático, ela decide o ISO também. E se o foco estiver no automático, ela decide o foco também. Então ela decide tudo. Aí você fala, Marques, aí é ruim. É ruim, concordo. Esse tipo de automatismo eu acho que as pessoas se referem quando falam, você fotografa no automático, então você não é um bom fotógrafo. Concordo, em parte. Você está aprendendo, você tem que usar no manual, certo? O professor lá da tua escola, na internet, usa no manual. Concordo, em gênero, número e grau. Só que de vez em quando, ponha no P, para desenvolver o quê? Para aprender o quê? O que eu aprendo no P? Você aprende uma das coisas mais importantes da fotografia. A coisa mais importante, eu considero, que é a composição.
Você que está iniciando, aí você não tem que se preocupar com abertura, com velocidade, com foco, com nada. Você se preocupa em compor a foto, em desenvolver o teu olho fotográfico. Aprende, põe lá a grelha, sempre use a grelha aqui na tua máquina, toda máquina tem isso, você pode pôr a grelha para posicionar os elementos, o assunto, aprender a regra dos terços, das paralelas, das fotos centradas, todas as regras. Então, use no automático, sem problema nenhum, totalmente automático. Você que está aprendendo, para aprender o quê? Composição, aprender o olho. Não existe automatismo para composição. Composição é você que faz, é o teu olho fotográfico, é a tua visão do mundo que faz. Então não existe automatismo na máquina para você tirar fotos devidamente enquadradas, fotos bonitas, respeitando as leis de composição. Não existe esse automatismo, ainda não. Existe a grelha para te ajudar a compor a foto, mas você que decide. Então, se tiver no automatismo, você mantém esse poder de decisão. Mas agora, lembre-se de uma coisa, o automatismo mata o estilo fotográfico. O que eu quero dizer com isso? Por isso que eu não recomendo, realmente eu sou contra o uso do automático, totalmente automático. Porque você mata o estilo, você não cria um estilo. O estilo é o estilo da máquina, ela que decide a velocidade, a abertura. O estilo de um fotógrafo, além da composição, é o tipo de luz, da onde vem aquela luz, luz dura, é a luz mais difusa, né? As cores, que tipo de cor, se você quer mais profunda, menos profunda. Então, esse estilo, quem define é você. E você usando automático, a máquina mata o teu estilo. Você tem a prioridade de abertura, que é a na Nikon é o A. Você coloca aqui no A, e você passa a ter domínio sobre a abertura do diafragma. Então você regula o diafragma, a máquina regula o resto. Quando que você usa isso? Quando que você usa prioridade de abertura? Que esse é o motivo aqui do vídeo, explicar para vocês quando usar os automatismos. Prioridade de abertura, você usa em foto de street, como eu já falei no vídeo anterior, quem não assistiu, assiste aí o vídeo anterior falando de foto de street. Você usa prioridade de abertura. Fotos sociais em geral, foto de casamento, eu conheço muito fotógrafo de casamento que as turmas falam, não, tem que usar no manual. Não, fotógrafo de casamento, às vezes você tira 2.000 fotos numa noite, então o pessoal usa muito prioridade de abertura, mas aí existem as regulagens consequentes disso. O que seria, por exemplo, foto de street, você usa prioridade de abertura, então você regula a abertura e a máquina regula a velocidade, só que você diz para a tua máquina, ó, o mínimo que você vai usar é 1 por 200 avos de velocidade. Você avisa ela que ela pode usar a velocidade que quiser, desde que seja acima de 1 por 200 avos. A mesma coisa o fotógrafo de casamento ou social. Ele usa abertura automática porque ele regula, ele quer, por exemplo, uma profundidade de campo na igreja para ver lá no fundo. Então ele regula aqui um F12, 11, F16. Não, ele quer só a noiva, então ele põe um F4, F2.8 e a máquina se vira. Mas ele avisa a máquina para que não saia borrada, que seja 1 por 160 a velocidade mínima que a máquina pode usar. Ela pode usar dali para cima. Então ele avisa. Outra coisa, ele avisa a máquina também que o ISO, ele vai no ISO aqui semi-automático e põe, você pode usar ISO até, no caso eu sempre uso ISO até 3200, porque hoje em dia os programas conseguem alisar bem o ruído do ISO. Então até 3200. Então vocês veem, é um automatismo, é um semi-automatismo. Você usa totalmente manual a abertura, a velocidade semi-automática, ela vai de 1 por 200 para cima, e o ISO também semi-automático, ele chega até 3200. O foco, normalmente em foco de street, por exemplo, que você usa grande angular, 35 milímetros, você pode deixar pré-focado. Não é o foco automático, é o foco manual, mas como ela é uma grande angular e tem uma profundidade de campo muito grande, você deixa em abertura 8, 11, normalmente que se usa, e aí você deixa ela com 2 metros, 3 metros aqui na região de foco.
E aí você está pronto, porque é velocidade, você tem que ter velocidade. Se você usar um manual, você vai ter que pensar na abertura, na velocidade, e se você quiser ser extremista e usar o foco no manual e o ISO no manual, é muita coisa para ser decidida numa foto de street, que é um momento decisivo. E agora vamos ver a prioridade de velocidade. Você regula a velocidade e a máquina regula a abertura do diafragma, e o ISO fica à tua vontade, se você quiser no semiautomático, e o foco também fica por tua conta, se você quiser no manual ou no automático. Mas quando que se usa a prioridade de velocidade? Em natureza se usa muito, eu uso muito, eu sou um aficionado da prioridade de velocidade. Antigamente, para ser honesto, só usava a prioridade de velocidade, porque pássaro voando, principalmente, ele voa erraticamente e você precisa ter velocidades altas, não pode deixar que a máquina decida pela luz, porque pela luz ela pode falar, não, essa luz está bom, 1 por 100 avos. Aí você vai ver um borrão, né, do pássaro ali passando. Então, objetos em alta velocidade, com movimento errático, geralmente quando está envolvido alta velocidade de objetos, seja pessoa correndo, seja carro correndo, pássaro voando, animal correndo, use prioridade de velocidade. Então você regula aqui e a máquina se vira com a abertura. E você, no caso do ISO, a mesma coisa, você pode falar, no meu caso eu deixo para a máquina a seguinte decisão, você pode usar qualquer ISO até 3200. Então eu seto aqui, a máquina usa qualquer ISO até 3200. Você fala, poxa Marcos, mas é muito radical, podia ser 6.000 e poucos? Poderia. Hoje em dia as máquinas e os programas estão fantásticos para reduzir ruído, mas eu não gosto de ruído, detesto ruído em foto. Então eu deixo no máximo até 3.200. Tiro às vezes eventualmente com mais, quando a luz está muito ruim, chego em 6.400. Mas eu determino o teto máximo de ISO. Então é isso, quando se usa a prioridade de velocidade em assuntos em rápido movimento. Depois você tem a foto no manual. Foto no manual, você, como o nome diz, é evidente, né? Você vai usar a abertura, diafragma, abertura do diafragma, a velocidade do disparador, do obturador, tudo numa mão, até o foco na mão, até o ISO na mão, usa tudo, você tem controle absoluto. Você fala, nossa Marcos, mas aí é difícil. Não, eu uso bastante, por exemplo, em fotos de paisagem, fotos de cachoeiras, fotos de até pássaros parados, objetos mais estáticos, fotos de estúdio você usa, de propaganda, de imobiliárias, de móveis, imóveis, você pode usar no manual, porque você tem tempo. O manual demanda o seguinte, quando você usa no manual? Quando você tem tempo, totalmente manual, né, que eu estou falando. Quando você tem tempo de analisar o enquadramento, a luz, que ISO, o que você vai usar, quais as relações de velocidade, se você quer profundidade de campo, se não quer. Então a foto manual, ela é aquela foto para um assunto mais estático, um assunto mais devagar. Você fala, mas muito fotógrafo de street tira foto em manual, como também de casamento, como tudo, você tira foto em manual. Mas aí, hoje o pessoal está fazendo muito isso, deixando no manual, a velocidade e a abertura é por minha conta, e o ISO é por conta da máquina. A máquina regula o ISO automático. Então isso é um semi-automatismo bem semi-automático. Mesmo o cara falar, não, eu tiro foto manual. Tá, o que você tira no manual? Eu tiro o diafragma e a velocidade eu decido os dois. Tá bom, e o ISO? Não, aí a máquina decide. Então aí já não é aquele manual raiz, né? O manual raiz é aquele que é totalmente manual. E aí realmente o manual raiz demanda tempo para você pensar na foto, pensar no ajuste, pensar em tudo que você tem que fazer. A fotografia é uma arte que está ligada, como eu acredito com a maioria das artes, extremamente à qualidade do hardware, né? Então o software seria eu que opero, né? Mas o hardware vai melhorando, e com isso vai melhorando a foto. Então caminha-se junto o equipamento
junto com a arte. E isso é qualquer coisa, se você pensar em pintura, as tintas que se usa hoje em dia e umas tintas que se usava na época de Leonardo da Vinci, as de hoje são bem melhores, né? Se Leonardo da Vinci hoje fez aquilo com o que tinha, se Leonardo da Vinci fosse vivo hoje, com o que ele teria de tecnologia, de pincéis, de tintas, ele ia produzir maravilhas que iam nos deixar de boca aberta. Fazendo um breve resumo aqui, automático, você pode usar numa modo recreativo e você que está aprendendo pode usar para treinar o seu olhar fotográfico, no automático, no P, que é tudo automático. No modo prioridade de abertura, você usa para foto de street, para foto de casamento, para foto que você tem que ter uma certa agilidade e você decide a abertura em função da profundidade de campo, que nesses casos de street, de casamento, fotos sociais, é muito importante a profundidade de campo, porque isso você tem que analisar a importância. É importante a profundidade de campo. E diz para a máquina, para a pessoa não sair borrada, você fala, olha, máquina, você vai usar um mínimo de 1 por 160, 1 por 200, porque num casamento ninguém vai estar correndo. Então 1 por 200 está ótimo, 1 por 160 está ótimo. Então você diz para a máquina que tem aqui no setup, você aprende como é a tua, você fala velocidade mínima de 1 por 160 avos, ou 200 avos por margem de segurança. E o ISO? O ISO eu deixo 1 por 3200. Foto social eu não gosto de grão também, eu deixaria 1 por 1000, alguma coisa assim, porque geralmente foto social tem uma boa iluminação. Então, quanto menos ISO, menos granulação. Na de street, deixe 1 por 6.400, porque o granulado em street é bonito, em preto e branco. Prioridade de velocidade. Você usa quando tem um objeto em alta velocidade, pássaro voando, carro passando rápido, pessoa correndo, bicicleta, assuntos rápidos. Então, use prioridade de velocidade. Você determina a velocidade porque com a velocidade certa, você congela o movimento e não dá aquele desfoque de movimento. Então é importante você usar a prioridade de velocidade em fotos em que haja movimento rápido. E aí você determina também o ISO. Eu quero o ISO até 1600, até 3200, depende do teu gosto. O manual raiz, aquele manual totalmente manual, desde o foco até o ISO, até a abertura, até a velocidade, esses são para assuntos imóveis, né? Paisagem, uma árvore caída, um pássaro pousado ali num galho durante muito tempo, fotos de casas, de arquitetura, de estúdio, de propaganda. Então, um manual raiz. Mas aí existe o manual que não é tão raiz, aquele modo manual que você põe no manual, você usa a abertura no manual, a velocidade no manual, mas usa o ISO no automático. E você diz, o ISO até 6.400 você pode ir. Então aí já não é um manual tão manual, porque se você errar um pouco na abertura ou na velocidade, porque no manual raiz, se você errar um pouco, sai escuro ou sai claro. Agora, nesse manual que o automatismo do ISO está trabalhando, ele compensa. Então a foto vai sair sempre boa, entre aspas. Vai ser difícil você perder foto. Aí já não é um manual raiz, né? Aí já tanto faz você ser o cara que diz que só fotografa em manual, mas usa o ISO automático. Aí para mim já não é o raiz. Aí tanto faz você usar a prioridade de velocidade ou a prioridade de abertura. Bom, concluindo, não existe jeito certo ou errado de usar modo de exposição. Você pode usar no manual, no automático, no semi-automático, prioridade de velocidade, prioridade de abertura, não importa. Desde que você obtenha um resultado. E principalmente que você saiba o que está fazendo. Agora, usar totalmente no automático, eu não indicaria para ninguém. Só naquele caso que eu falei de você treinar a tua vista e não se preocupar com a abertura e velocidade. Mas é caso muito isolado e que realmente eu não recomendo, porque aí você não cria um estilo próprio. Agora, prioridade de abertura, prioridade de velocidade e modo manual são extremamente úteis os três e devem ser usados, e todo fotógrafo tem que ter por obrigação aprender a usar em que situações ele deve e precisa usar todos esses três sistemas, manual, velocidade e abertura.
Então, com isto, você vai se tornar, sem dúvida, um fotógrafo melhor. Este aqui é o canal Fotografe Mais. O meu nome é José Marques e eu sou fotógrafo de natureza.